Saudações, camaradas. Aqui é a Marcília Brito. Eu sou editora da Ruptura Editorial e apresentadora do podcast Entre Linhas, o podcast da Ruptura em parceria com o canal Farol Brasil, o canal mais importante da esquerda brasileira da atualidade. E hoje, neste episódio, eu estou aqui com um convidado fantástico que eu já estava querendo entrevistar há algum tempo, que é o pastor Berloffa. Boa tarde, pastor. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu sou chamado em espaços que normalmente pastores não são bem aceitos, né? Ou até são inimigos, e entendo todas as razões. Então eu fico muito feliz, sou muito fã do canal, do trabalho que vocês fazem, desde que o canal era só do Jones e agora Farol. Então obrigado pelo convite, de verdade. Espero contribuir. Demais. Obrigada a você por ter aceitado esse convite. E para quem não conhece, né, o pastor Berloffa, ele é pastor da Igreja da Garagem, que foi fundada por ele em 2019. Além disso, ele é teólogo, é filósofo e escritor. E também produz conteúdo para as redes sociais, né? Sim, sou um produtor desde 2018, produzindo conteúdo nas redes sociais. Fala pro pessoal para onde te seguir, onde te acompanhar. O meu principal canal é o Instagram, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas onde eu mais produzo conteúdo é no Instagram, Pastor Berloffa, não tem outro. Às vezes não aparece, porque recentemente meu Instagram foi banido, então se você coloca lá só Pastor Berloffa, não aparece, tem que colocar @Pastor Berloffa, senão eles dão uma bloqueada. Aqui no GC, na Obrigado, me sigam. Sigam, acompanhem e lembrando vocês de seguirem a gente aqui também, o canal Farol Brasil, a Ruptura, acompanhar a gente nas redes sociais e muito importante também, né, fortalecer. Então, enviar para as pessoas, deixar um comentário, envia para aquela pessoa que talvez, né, não assistiria um programa do Farol Brasil, mas tendo aqui um pastor, que é uma pessoa, né, se é uma pessoa religiosa, você fala, não, mas foi um pastor lá também, vem para às vezes escutar o que a gente está falando, né, e talvez... Mas não manda o meu Instagram antes, não. Né? Fala não só manda, que é pastor. Não. Fala só que é pastor e manda, né? Então é isso, gente. Vamos começar. Acho que a gente tem bastante coisa para falar. E vamos começar do começo. Então, pastor Berloffa. Vamos lá, conta pra gente um pouco onde você nasceu, de onde você é, como foi a sua formação, como você se aproximou da igreja, como você virou pastor. Beleza, eu sou nascido e criado em Mogi das Cruzes, cidade a 45 quilômetros da capital de São Paulo. Nascido e criado dentro da igreja. Até os 10 anos de idade, eu vivi uma dupla pertença religiosa. Minha família toda católica, só que já tinha uma parte da família que estava se convertendo, né? Essa é a palavra que a gente usa na igreja evangélica, se convertendo ao evangelho. E isso é na década de 90, porque eu sou nascido em 86. Então, ali na década de 90, justamente quando o neopentecostalismo, que foi essa vertente teológica que invadiu o Brasil e fez os evangélicos pularem tipo de 6% para 30%, essa demanda neopentecostal chegou ali no final da década de 80, década de 90, congressos, Igreja Batista da Lagoinha, todos os artistas se convertendo, jogador de futebol, aquela coisa toda. A minha família se converteu também, e aí eu comecei a minha caminhada ali aos 10 anos de idade dentro da igreja evangélica batista tradicional, sendo batizado aos 10 anos. Caramba. E aprendendo que se eu não fosse agora seguidor de Jesus, eu iria para o inferno, e Jesus queria me salvar de toda a podridão que eu vinha vivendo até então, com meus 10 anos de idade. E aí eu comecei, e dos 10 anos até 2018... eu vivi dentro da igreja evangélica, sendo criado pela igreja evangélica. Então eu casei, me formei, aprendi a ser músico, aprendi a ser líder, aprendi a falar, estudei em 4 seminários teológicos diferentes, e inclusive fui para filosofia, depois me formei em filosofia, ainda por causa dessa carga religiosa. Então toda a minha formação, tudo que eu sou, meus filhos nasceram dentro da igreja. Então minha construção social enquanto pessoa foi dentro da igreja evangélica. E eu sempre fui um evangélico como qualquer outro. Hoje eu posso ser um pouco diferente, mas eu sempre fui como qualquer outro, um cara machista, um cara
homofóbico, como que vem dentro desse pacote do cristianismo. E ali em 2018, por motivos políticos, quando a igreja evangélica definitivamente escolheu um lado, né, foi quando eu precisei me desligar da igreja a qual eu era pastor. Mas você já tinha alguma mentalidade progressista? Que alguém falava assim, esse pastor, não sei não, hein? Porque eu venho de um contexto também de família mais religiosa, né? Uma criação bem católica. E eu lembro da década de 90, que quando teve o boom das igrejas evangélicas, como uma contrapartida, né, da igreja católica, surgiu a renovação carismática, sim, né? Sim, que sim. a própria igreja, a própria igreja católica mais conservadora não gostava da renovação carismática, porque falava, veio para imitar o neopentecostal, que era aquela coisa de quebrar um pouco as tradições, né? De ter comunidades. Falar em línguas. De falar em línguas, de trazer um pouco mais essa, digamos assim, essa espetacularização que estava chamando muita atenção e era mais interessante você ir para um lugar que tinha música, era mais animado, que várias pessoas tinham papéis ali importantes dentro da igreja, que não era só uma figura concentrada num padre, as lideranças comunitárias. Então eu lembro desse contraponto que a igreja, da ascensão da igreja renovação carismática, da vertente da renovação carismática na católica. Tinha essa, lembro, e tinha essa... A igreja católica, assim como a igreja evangélica, ela precisa se renovar também, né? Assim como tem a renovação carismática, que é justamente o primo do neopentecostalismo, tem também na igreja católica a teologia da libertação, que é uma vertente mais social e até progressista dentro da igreja católica. E na igreja evangélica tem a missão integral, que é a prima da teologia da missão, da teologia da libertação. E é antiga essa missão integral? Nunca tinha ouvido falar. Nasce ali na década de 90, na década de 60, de 70, junto com a teologia da libertação. E aí, começando a responder a sua pergunta, quando que há essa virada, foi justamente conhecendo essas duas vertentes. Essa teologia católica, a teologia da libertação, Frei Beto, Leonardo Boff e tantos outros, e conhecendo a teologia da missão integral, que aqui no Brasil, na época, 2013, 2014, era concentrada pelo pastor Ed René, pastor Ariovaldo Ramos, Paulo Capelletti e outros. E aí eu conheci essas teologias, que eu não fazia ideia. Para mim, teologia era uma só até então, que é aquela que eu conhecia, que eu fiz todos os seminários que eu tinha feito até então, apresentava só uma mesma forma de ler a Bíblia. Quando eu conheço essa vertente mais progressista de uma leitura dos evangelhos, a minha cabeça começa a explodir, porque era algo que eu, no fundo, acreditava, mas não tinha base nenhuma. Então eu tinha que apagar aquilo dentro de mim em nome da minha fé. Quando eu conheço essa outra vertente e falo, então tem uma outra forma de ler a Bíblia, de ser cristão e não ser um reacionário. E não sei, na época eu nem sabia o que era ser um reacionário, porque eu era um burro político. Essa é a verdade, como a maioria, e é com todo respeito, como a maioria dos evangélicos, que eles são ensinados de uma forma não inteligente dentro das igrejas. Então, conhecendo... No sentido de pensamento crítico, de boicote do pensamento crítico. Exatamente. Nós somos podados, nós evangélicos, somos podados em nosso pensamento. A gente não pode pensar... Quando eu fui para a filosofia, todo mundo falava, você vai desviar, hein? Desviar é quando o evangélico deixa de ser evangélico. Você vai desviar, você vai perder sua fé, porque quando você começa a pensar, você percebe que aquilo que está sendo imposto por você, às vezes, não faz sentido, né? E você pensa nisso, e o pensamento para quem está dominando é muito perigoso. Então foi esse conhecer essas outras teologias que começou a me despertar. E a teologia da missão integral e da libertação, ela tem esse posicionamento político. E aí eu fui entender o que era política, fui estudar. E em 2018 eu me posicionei, enquanto toda a igreja, ou a maioria da igreja, se posicionou ao lado do Bolsonaro, dentro daquela briga política. Você já era pastor? Já era pastor. Eu fui ordenado. Ser pastor é uma construção, né? Todo mundo começa a falar, você vai ser pastor, hein? Ao mesmo tempo, começaram a falar assim, mas a sua pregação não é muito de esquerda, não? E eu não sabia o que era de esquerda, o que era de direita.
Só que eu O que tinha... você dizia? Exatamente, eu tinha essa vertente social. Você Eu pedia para a igreja sair um pouquinho das quatro paredes para a gente... Olha só que simples, hein? Para a gente levar marmita para pessoa em situação de rua, para a gente atender, de repente, uma ONG que está na comunidade. E eu falava, pô, vamos pegar um pouquinho do dinheiro do dízimo aqui, vamos fazer uma festa. Era só isso que eu falava. E já começava a falar, mas a sua pregação tá muito de esquerda, né? Eu pedindo pra galera olhar um pouquinho pra fora. Eu falei, mas o que é ser de esquerda? Então eu comecei a ser empurrado pra esquerda. Comecei a ser empurrado e eu fui estudar. Você nem sabia que você era de esquerda, te contaram. Na verdade, eu não era de esquerda. E eu vim pensando isso no Uber pra gente trocar essa ideia. Porque a minha pauta era toda moral. A minha pauta era toda de direita. Eu era homofóbico, dizia que ser homossexual, as práticas homossexuais era pecado, como qualquer outro evangélico. Eu era machista, a mulher tem que ficar calado, porque Paulo disse. Então toda a minha pauta, mesmo sem saber, era voltada para a direita. Mas você era machista no seu discurso? Ou como é que é na sua casa com a sua mulher? Ela fica calada? Na época eu ainda nem era Casada. Eu casei ainda dentro desse... Mas não, na prática... Você conseguia... Então, porque uma coisa é a pessoa falar que tem que ser assim, Sim. outra pessoa é conseguir agir dessa maneira, Na né? prática eu sempre fui tranquilo, mas acreditava que aquilo era a verdade, de alguma forma. Como eu disse, a gente era podado no pensamento. Bem incoerente, na verdade. E aí quando começaram a me empurrar, eu falei, mas o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? E comecei a pesquisar, estudar. 2013 começa aquele movimento, o Brasil acordou e não sei o que, o gigante acordou. Tivemos o golpe na presidente Dilma. E ali eu já estava mais posicionado, ali eu já não estava tão tranquilo. Comecei a debater, comecei a falar dentro da igreja. Em 2018 ficou insustentável. Isso dentro da igreja batista? Não. Já Aí eu já tinha mudado de eu igreja. passei por umas 15 igrejas aí ao longo da minha vida. Batista, igreja pentecostal, neopentecostal, igreja reformada, igreja... E a última que eu estive nessa época de 2015 era a igreja Vineyard, que é uma igreja já com um viés um pouco mais leve, que tem uma pegada menos moral, só que ainda assim dentro de uma pauta do cristianismo ainda. E ali eu pedi para sair. E o que você procurava nessas igrejas? Procurava viver a minha fé. Aquela fé que me ensinaram e quase me impuseram. Eu fui batizado com 10 anos de idade, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Quando eu dizia que eu queria que Jesus fosse meu único e suficiente Salvador, eu não fazia ideia. Você repetiu, teve o que um menino com 10 anos de idade tinha feito de tão grave assim, que precisava de um Salvador para que ele não fosse pro inferno, meu Deus do céu. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas eu fiz. Então eu tive uma fé ensinada e eu precisava viver ela, eu precisava manifestar ela. E o que te fez sair de tantas igrejas? O que não estava batendo ali que fazia você sair de uma e procurar outra? Pois é, cada uma tinha alguma coisa, né? Cada uma tinha uma questão. Eu sempre estava muito inquieto. Essa era a minha percepção hoje, né? Na época eu não percebia. Na época era aquilo que me incomodava. Hoje eu olho e percebo que nada me contentava. Foi quando eu saí dessa última igreja e eu falei assim, pô, e agora o que eu faço? Nenhuma mais me aceita, nenhuma mais me cabe, e aí eu fundei a minha. Comecei a reunir um pessoal que eu já me conectava ali pelas redes sociais, mas de forma muito, muito pessoal, né? Fui para a garagem da casa de uma tia minha, que tinha um espaço. A gente começou a reunir um grupo e aí se tornou a Igreja da Garagem. Por isso que é a Igreja da Garagem. Igreja da Garagem, que hoje ainda existe. Em 2025 somos umas 200 pessoas. Em 2020... Mas você não tá mais na garagem com 200 pessoas. Não. É que então hoje, em 2020, por causa da pandemia, a gente parou de se reunir presencialmente e começamos um formato online. E foi aí que a garagem cresceu. Olha que legal. Porque lá em Mogi das Cruzes é uma cidade pequena, conservadora. Então eu sempre ando ali meio na contramão. A gente reunia grupo de 20, 30, 40 pessoas. E aí começamos um grupo no Rio de Janeiro também. Em 2020, por causa da pandemia, nós paramos o movimento presencial e fomos para a igreja online. E aí fomos tipo de 30, 50 pessoas para 200. Porque hoje temos pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil. E agora você consegue manter os cultos híbridos? Híbridos, mas assim, 95% é online. Nós temos culto toda quinta, temos escola bíblica, temos ministério LGBT, ministério feminista,
temos todos os ministérios que funcionam nas igrejas comuns, nós temos, só que dentro das nossas pautas, da forma como nós acreditamos, e tudo online, tudo online. E às vezes a gente faz alguma coisa presencial. Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, que tem esses grupos mais bem formados, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a gente se reúne para comer, bater papo, mas a vida da igreja é 100% online. E aí eu acho que... Bem, eu quero entrar nisso mais pra frente, mas já me chamou a atenção agora, é que quando você tem um ministério feminista dentro de uma igreja evangélica, e quando você tem um ministério LGBT, né, dentro de uma igreja, significa que você está trazendo a discussão política para dentro desse espaço, que é um espaço que, a princípio, né, se diz que não é político, mas, na verdade, é uma ferramenta de propaganda da ideologia dominante. Então, acho que tem um movimento aí que você está indo contra duas coisas, né, ao mesmo tempo, né? Não só saindo desse pensamento da ideologia dominante, como cumprindo um papel ali de militância, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente começou a Igreja da Garagem ali em 2018, imagina só, a gente não sabia o que ia acontecer. É um pastor que começou a falar sobre, não sobre feminismo, porque eu como homem posso ser um apoiador da causa, mas comecei a falar de pautas que ia contra essa imposição do homem na igreja evangélica. Depois eu começo a falar contra essa ideia homofóbica de não acolher os gays, de não casar os gays. Então, quando eu começo a igreja, são essas pessoas que se aproximam de mim. Muitas mulheres divorciadas, porque dentro da igreja evangélica, a mulher não pode se divorciar. O homem parece que está tudo bem, ele se divorcia, ele vira o partidão dentro da igreja. A mulher se divorcia, agora ela é a divorciada, a mãe, porque é lógico, os filhos sempre ficam com a mulher, nunca fica com o pai. E ela fica meio que marcada, estigmatizada. Então, não conseguiu edificar o lar suficientemente, Exatamente. Né? Sustentar o casamento, não conseguiu. Não orou pela conversão do marido, porque até isso está na Bíblia, né? Porque a mulher é que converte o marido com suas orações. Então, se o cara é um canalha, a culpa é da mulher. Então, essa mulher, aí normalmente, se ela tiver um pensamento mais livre, uma mulher feminista, então, aí que ela não vai caber em lugar nenhum desses. Então, eu começo a receber essas pessoas LGBTs, eu comecei a receber inúmeros, porque já haviam também, e há hoje, igrejas que nós chamamos de igrejas inclusivas. Aqui em São Paulo há várias, inclusive há algumas bem grandes, que são igrejas que são criadas para receber a comunidade LGBTQIAPN+. E eu acho isso maravilhoso. Ao mesmo tempo, não significa que uma igreja que é inclusiva é uma igreja progressista. Nossa, não tem nada a ver, aliás, uma coisa com a outra. Existem muitas igrejas inclusivas, mas que continuam reproduzindo a mesmíssima pauta, só que agora com a inclusão gay. Então você pega uma igreja do Malafaia e você agora faz o Malafaia receber as pessoas gays. Ok, não mudou, o restante não mudou. As outras pautas continuam a mesma. Então é até um alerta para quem vê uma igreja com bandeira do arco-íris. Eu acho isso maravilhoso. A comunidade LGBT precisa desses espaços de acolhimento. Mas vá com cuidado, porque as outras pautas que são passadas ali continuam a mesma. Totalmente conservadoras. Eu tenho uma história pessoal com relação a isso, que aconteceu muito próximo, né, com uma pessoa da minha família. E aí essa pessoa, ela vinha de uma família, né, da outra parte, muito religiosa, coincidentemente da Igreja Batista. E a avó era batista, o avô era batista, a mãe era batista. E aí, a vida inteira também cresceu dentro da Igreja Batista, né? Eu, quando era criança, fui até algumas vezes, né? Que ia com, deixa aí com fulano. Aí passava lá, ia lá na escola dominical, né? Escola dominical. Mas a minha criação era católica, mas eu ia nos eventos, nas coisas para criança. EBF, né? Escola Bíblica de Férias, ia muito, né? Então, às vezes eu acompanhava. E aí, essa pessoa, quando chegou numa determinada idade, né? Acho que
já pelos 18, 19 anos, já era professor da escola dominical, já tinha ali, já era uma pessoa que tinha cara de que ia ser pastor, né? Sim, já estava separado, sei, exatamente. E aí foi o momento que ele assumiu a homossexualidade para a família, para a sociedade, para ele mesmo. E aí ele foi falar na igreja, né? E ele foi... Não expulsaram ele da igreja propriamente dito, mas tiraram ele de tudo que ele fazia, né? Tiraram da escola dominical, de todas as coisas que ele tocava ali. E ele ficou muito mal, ficou muito deprimido, né? Porque aquilo era muito importante para ele. Era isso, era querer viver a fé. E aí, pouco tempo depois, também, a mãe dele acabou se afastando, mesmo também sendo cristã, evangélica desde sempre. E teve essa consciência, né? Onde não cabe meu filho, não me cabe. E aí eu vejo que essas pessoas, né? Eu não sei se agora ele está em alguma dessas igrejas, nunca perguntei mais sobre isso, mas essas pessoas ficam órfãs mesmo, né? Porque a vida inteira teve uma comunidade, teve amigos, teve atividades ligadas a tudo aquilo. Então, aquilo ali faz parte realmente da vida da pessoa. E aí, quando o preconceito, a homofobia tira isso de você, você fica sem chão, né? Sem e aí chão. entra aquela coisa do tratamento gay, de se reprimir, de jejuar e não... Meu Deus. e não manifestar também essa sua sexualidade. Porque Sim. tem isso, a gente aceita, mas desde que você não se relacione. Seja um celibatário. E aí, enfim, esse relato é um relato que pra mim é muito triste, né? Porque você vê que a pessoa sofre com aquilo. E aí a pergunta que eu queria te fazer é pra você, que diz que foi criado como uma pessoa homofóbica. Como que foi ter uma igreja que recebe pessoas homossexuais? Como que foi esse processo de desconstrução dentro de você, até você, de fato, normalizar aquilo e não sentir desconforto, por exemplo? Porque tem muita gente que fala, eu aceito, mas não se beija na minha frente. Sim. Sabe? E isso, né, não é desconstrução de fato. Não. Né? Porque se a pessoa não tá te beijando, você não tem que aceitar nada. Você só tem que aceitar se a pessoa for te beijar. Porque aí você não pode tocar no corpo do outro sem permissão, né? Exatamente. Mas... Eu acho que hoje, esse relato que você teve, as igrejas que expulsam são as melhores. A igreja que fala assim, olha, você não é aceito aqui, gay, e expulsa, é a menos pior para essa pessoa. Porque as outras que tentam aceitá-lo, ela vai mutilar essa pessoa de todas as formas, né? Depois do mas, tudo que foi dito antes não vale nada, né? Olha, a gente te aceita aqui, mas você não vai tocar, porque aqui dentro, aqui em cima do altar, você tem que ser santo. E você praticar a homossexualidade, você é menos santo do que, olha, o que é passado, né? Você é aceito aqui, mas eu não vou te casar. Porque eu vou casar o casal hétero aqui, que até eles traem, eles fazem tudo errado também, mas eles são héteros. Então você eu não caso. Eu dou a minha bênção como pastor para um casal hétero, mas eu não dou a bênção para o casal gay. Você é bem aceito aqui, mas não ouse expressar afeto pelo seu companheiro. E essa última igreja, inclusive, que eu participei, nós tínhamos lá alguns casais gays que todo mundo sabia que eram gays e que eram casais, mas que dentro daquele espaço não podia manifestar afeto. Então eles chegavam lá como irmãos, né, como irmãs, e ninguém tocava nesse assunto. Era um desconforto social dentro da igreja, assim. Eles chegavam nas células, né, que a igreja tinha células de sexta-feira. Aí o desconforto, então, era absoluto, porque era dentro das casas. Então as pessoas recebiam os casais gays sabendo, mas eles... Isso me causava uma angústia, assim, que não fazia o menor sentido para mim. Quando eu começo a garagem, eu chamo essas pessoas e falo, e começo a aprender também, porque eu, enquanto um homem hétero, eu achava também que sabia o que eles precisavam, né, e não sabia porcaria nenhuma. Eu queria impor as minhas questões. Mas foi uma desconstrução muito profunda para mim, desde... Porque eu acreditava realmente que era errado, tá? Eu acreditava, e a maioria das pessoas que está na igreja evangélica acredita que é errado. Ela realmente acredita que lá em cima tem um Deus
que criou todo o universo, que criou todas as galáxias, mas que está olhando se o Renato vai fazer sexo com o bumbum ou sem o bumbum. É isso que Deus está preocupado. O cara acredita nisso de verdade, porque a Bíblia está escrito que aos homens, enfim. E aí há toda uma distorção dos textos bíblicos para fazer as pessoas acreditarem nisso, e eu realmente acreditava nisso. Tá, e mesmo acreditando nisso, você falou, essas pessoas estão erradas, mas eu vou acolhê-las. Por quê? Não. Não? Não. Eu tive que ressignificar minha fé. Minha fé jamais permitiria eu acolher, e isso é importante a gente entender, o funcionamento da cabeça das pessoas. Se a pessoa realmente acredita nisso, ela não vai acolher. A gente tem que desmontar isso de alguma forma. Então eu comecei a rever minha teologia primeiro. E aí eu fui descobrir toda a farsa teológica que chegou até nós, a manipulação dos textos bíblicos, as traduções, tudo que foi apresentado a nós enquanto texto bíblico foi revisto, foi editado, foi reeditado e foi revisto e editado pelos dominadores do poder. Foi por quem estava no poder. Então isso já é o começo da gente pensar como que a nossa teologia foi montada. E aí, isso te fez perceber que o que estava ali escrito não era a palavra de Deus que foi recebida e passada para o papel de fato, mas sim uma adaptação que servia a um propósito, digamos assim. Exatamente. E isso é o mais difícil, tá? Isso para o evangélico é o mais difícil. Quando a gente tem a Bíblia e já está escrito na capa, né? Bíblia Sagrada. Aquilo ali é sagrado. Você abre ela, coloca em cima da sua penteadeira, achando... Penteadeira? Faz tempo que alguém não falava essa palavra, hein? Penteadeira, eu denunciei muito minha idade agora. Esses dias eu fiz uma história, falei, não, que eu tô aqui malhando. Falei, ih, pastor, malhar é só da década de 90. O pessoal treina hoje em dia. Isso. Você abre a Bíblia e coloca em cima ali da estante, achando que ali tem um poder, aquilo é místico, então não toca. O que está escrito, seja em Gênesis, em Salmos, em Mateus ou em Apocalipse. Independente em que época que foi escrito aquele texto, eu acredito que aquilo foi Deus que escreveu. Então chegou até mim ali a palavra homossexual e está lá no texto bíblico. Você pega a versão da NVI, por exemplo, a nova versão internacional, você abre em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vai estar escrito que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Está escrito dessa forma. Tá lá, os homossexuais não herdarão. Sinto muito, meu filho. Não tem o que fazer. E aí o pai e a mãe expulsam seus filhos de dentro de casa. Essa mãe que você traz o relato, ela é uma em 1 milhão. Uma em 1 milhão. A maioria expulsa o filho de dentro de casa. E aí a pergunta que eu faço é: quem está destruindo realmente as famílias? É esse fantasma do comunismo que quer destruir as famílias? É o movimento gay que está destruindo as famílias, ou realmente uma imposição moral da igreja evangélica que não aceita o filho gay? Porque eu conheço centenas, quem sabe milhares de famílias através de relatos que foram destruídas por não aceitarem a sexualidade dos seus filhos. A minha igreja hoje, ela é formada, a gente não tem uma pesquisa lá, talvez seja até interessante fazer, mas sem dúvida alguma, mais de 50% são LGBTs, sem dúvida. E as pessoas vão se desconstruindo ao longo da caminhada. Nós temos uma pessoa queridíssima hoje lá, que ela se descobriu trans dentro da nossa igreja. Olha só. E ouvindo os relatos, e ela, é isso, e ela fez a transição, e hoje ela está fazendo a transição e está completamente livre, liberta. Feliz, completa, né? Então hoje a nossa igreja, ela faz esse acolhimento. Quando a gente fala que é um ministério LGBT, não é um ministério que está querendo formar pessoas LGBTs, né? Porque a gente acredita... ali pra não, a gente acredita que a pessoa é a pessoa. Mas que se você se identifica dessa forma, tem ali um espaço de acolhimento, de fala, de ouvir, até para você se identificar. Porque você, às vezes, é aquilo que você nem sabe o que você é. Né? A gente está se descobrindo a cada dia, por isso que a cada dia nasce uma sigla nova, porque são experiências novas que nós vamos conhecendo na prática, na vivência da comunidade. Então, o Ministério LGBT é para isso, o Ministério Feminista. Aí o Ministério Feminista ele já tem uma
uma característica um pouquinho mais militante, que já é de formação mesmo. Sim. De fazer não só as mulheres, mas também os homens entenderem a importância da voz feminina, como foi construído o patriarcado. Nós temos um ministério também que é um ministério quase que de detox. Se chega homem na igreja, ele tem que passar pelo grupo de detox da masculinidade, porque o homem não sabe se comportar. Eu amei detox da masculinidade. Não é esse nome, mas assim, é até uma boa, né? Vamos criar um projeto social de detox da masculinidade. O nosso grupo chama Blue Pill, que é justamente na contramão do Red Pill. Então, o cara chega, a gente começou a perceber isso. A gente colocava um cara novo na igreja. Ah, chegou aí o Jorge. Em 2 dias ele estava ofendendo as mulheres, de alguma forma. De alguma forma, ele tá mandando a menina ficar quieta, ou ele tá falando... Todo cara chegava fazendo escrotidão. Aí a gente criou esse ambiente de filtragem. Então o cara chega, ele já tem que entender. Não dá pra expulsar todos os homens do rolê, né? Ah, mas a gente já expulsou alguns já. Não, assim, algumas coisas são incontestáveis, né? Mas outras é uma questão de educar mesmo, né? Porque o homem foi educado para o machismo, como nesse sistema patriarcal. Então, às vezes, a pessoa nunca parou para pensar, achou que era assim, que isso era normal. Então, acho que tem que ter esse trabalho conjunto, né? Principalmente se você se propõe a ser uma igreja, né? Isso. Digamos assim. Exatamente. Esse trabalho que vocês fazem aqui é importante justamente nesse combate da desinformação, que é o que a gente mais tem. Política, social. E dentro da igreja é isso mesmo. O cara chega lá achando que é aquilo. E aí quando você fala, não, mas não é. Só não é. E a maioria para pensar. A maioria que chegou até lá, né? Se o cara chegou dentro da igreja da garagem, ele já tá dando um passo na desconstrução da vida dele, né? Então a maioria fala, pô, é mesmo, nunca tinha parado para pensar, mas tem um ou outro que realmente não quer. Aí não tem como continuar. Aí a gente pede para sair também, não tem... A nossa igreja aceita todo mundo? Não, a gente não aceita bolsonarista lá. A gente não aceita pessoa da extrema-direita lá, não aceitamos homofóbicos, machistas. Essas pessoas não são aceitas lá. Elas que continuem na igreja do Malafaia. Pode falar Malafaia aqui? Pode. A gente não tem rabo preso com ninguém. Tá certo. Tá certo. E podemos falar de tudo. Ai, que maravilhoso. E me fala, qual que foi essa teoria que fez você, então, ressignificar a sua fé? Conta um pouco do que significa ela pra gente. Bom, eu, conhecendo essas teologias da missão integral, da teologia da libertação, eu pude encontrar elementos para poder ressignificar minha fé. E ressignificar mesmo. E aí você tem que fazer um trabalho quase que de TCC, assim. Você pegar tudo que você acredita e ir pensando um por um. Porque vai caindo. Quando você tira uma coisa, todo o restante vai cair. Esse apreço, por exemplo, pela Bíblia, e eu estou usando isso aqui de Bíblia, você percebeu? E nem é. Mas vamos ver. Esse apreço pela Bíblia que o evangélico tem, por exemplo, quando você entende que a Bíblia ela não é inerrante, ela não é sagrada, que aquilo é um texto e que ele foi editado, manipulado, como a gente havia falado, quando você inverte isso, você vai ter que refazer tudo, não vai sobrar nada. E aí é um processo. E às vezes você não vai ressignificar a sua fé. É uma escolha ressignificar a fé. A maioria, pelo menos que eu tenho conhecido, encontra outros caminhos, por exemplo. Muitas pessoas que passam por essa desconstrução, elas não cabem mais no cristianismo. E aí elas vão para outros espaços. E aí você vai ver o crescimento hoje da Umbanda, do Candomblé, das pessoas que se dizem espiritualistas, né, e tem uma espiritualidade livre. Então, hoje o maior crescimento em curva, não em número, de religião é as religiões de matriz africana. A curva de crescimento das religiões de matriz africana nos últimos 5 anos é maior que a curva de crescimento do neopentecostalismo na década de 90. A curva, não em números, né? A proporção, infelizmente, está muito longe. Mas por quê? Porque a igreja evangélica não aceita os LGBTs, como a gente conversou. A Umbanda não tem problema com isso, pelo contrário, tem todo um trabalho de acolhimento. Sim. E a pessoa se encontra ali. E a pessoa vai descobrir, por exemplo, a pessoa ela ama Jesus, ela é gay, ela não é aceita dentro da igreja evangélica,
ela vai procurar um acolhimento na Umbanda. Ela sempre ouviu que a Umbanda é do mal, que aquilo é demônio, não sei o que. Ela chega lá, ela encontra um espaço de amor, de acolhimento, inclusive que ama e respeita Jesus. Ela fala, pô, tô no céu aqui, eu não sabia. Porque ela só tinha desinformação. Então esses passos de informação é muito importante. A minha fé foi ressignificada, foi uma escolha minha. Eu ressignifiquei Jesus, inclusive, o papel de Jesus. Hoje eu não acredito que Jesus ele veio me salvar de um pecado moral que ele mesmo arrumou para mim. Porque isso é um problema, é filosófico, inclusive, né? Você ter um Deus que vai te salvar de um problema que ele mesmo te arrumou é um Deus meio miliciano. Ou você deixa eu te salvar, ou eu mesmo vou te mandar para o inferno. Porra, isso aí é a milícia que faz isso e não é Deus. E o cristão, ele acredita nisso mesmo sem ter percebido. Então eu tive que ressignificar. Então hoje eu não acredito nesse Deus, nesse Jesus Cristo messiânico que veio lá do fundo do Antigo Testamento. Eu acredito num Jesus histórico, num revolucionário, num homem que foi morto de forma política, um preso político que lutou contra o imperialismo, que lutou contra a religião e pagou com a vida por isso e começou um movimento. Esse movimento, depois, ele foi roubado pelo Império. E aí foi fundado o cristianismo. Mas esse movimento continua. Mesmo dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, esse movimento de Jesus Cristo continua. E é esse que eu sigo. Então eu escolhi essa ressignificância. Mas não necessariamente, não necessariamente. Porque a gente... É interessante você falar isso, porque quando a gente, dentro da própria esquerda, né, da militância, brinca, né, que, poxa... pelo jeito, Jesus aparentemente foi um cara legal, né? A galera fala que é o primeiro comunista. Tava ali com a galera, né? Gostava de tomar um vinho, não discriminou as prostitutas, não julgou os bandidos, né? Então, assim, era uma pessoa que era uma pessoa muito humanista. Sem dúvida. Né? Tava preocupado ali com o ser humano e não com o que ele fazia, deixou de fazer, mas com o que ele estava sentindo, com o seu arrependimento, etc. E aí a gente sempre fica dizendo que Jesus era o primeiro comunista, né, que tinha que queria repartir o pão, mas não só isso. Se Jesus voltasse hoje, de quem que ele estaria do lado, né? Daquele que está defendendo os pobres e oprimidos e que, né, enfim, todas as pautas que são ditas de esquerda, ou aqueles que estão fazendo arminha e falando que tem que matar mesmo, que não tem salvação, né, que roubou o celular, pena de morte ali, vamos executar aquela pessoa. E aí você fala, e todo o discurso de amor que se pregava, né? Para onde vai isso? Então, acho que eu sei que é difícil ter esse tipo de discussão, porque a galera entra em outros temas, mas acho que o maior argumento para debater mesmo, né? Com o evangélico de direita bolsonarista é falar, amigo, tipo, você leu a Bíblia? Mas você leu de verdade? Porque, assim, para mim só pegou a parte de... que não pode, né, ser homossexual, que a mulher tem que ser submissa. Mas e todo o resto que está sendo pregado ali, que é a solidariedade, o amor ao próximo, a parte de que os ricos não entrarão no reino do céu, de que você tem que partilhar as coisas, toda essa parte, pra onde vocês estão, né? Cadê? De que jeito vocês estão, né? De que jeito vocês estão praticando isso? Então eu fico muito chocada, porque pra mim é uma contradição em si. Né? Você ir numa marcha para Jesus e ter gente fazendo arminha, mas... e aí, assim, pra gente é tão óbvio, né? Pra mim, pelo menos, que milito desde nova, assim, sempre fui considerada de esquerda, até me considerar também de esquerda. É tão óbvio, é tão claro, mas as pessoas não conseguem ver. O que pra gente é óbvio, não é óbvio pros outros, assim. Como que a gente dialoga com isso? Como que a gente faz? É difícil. Eu não tenho uma característica muito de dialogar com essas pessoas. Até porque tem um ponto interessante, que existe uma outra vertente de Jesus que não é muito falada, que é a que eu sou adepto. Eu não acredito nesse Jesus dos bolsonaristas, obviamente. Mas eu também não acredito nesse Jesus paz e amor, meio bobão, que toma tapa na cara e fala, não, pode bater na outra. Não é esse. Esse Jesus... é uma outra persona criada pelos mesmos fundamentalistas,
apenas para debochar quase desse Jesus que outras pessoas estão querendo acreditar, mas ele também é uma mentira. Eu acredito num Jesus que começou uma revolução. Eu acredito num Jesus que entrou no templo e enfrentou uma milícia armada dentro do templo. Eu acredito num Jesus que herdou um trabalho que o primo dele começou, o João Batista, que foi um trabalho de tirar dinheiro do templo. E eu explico. Inclusive eu trouxe até meu livro, ficou na bolsa. Daqui a pouco a gente pega lá, eu queria mostrar ele. Eu apresento nesse livro um Jesus que começa uma revolução. João Batista, que é o primo de Jesus, ele começa a batizar nas águas públicas do Rio Jordão. Esse batismo que a gente conhece hoje, que eu fui batizado lá com 10 anos, quem inventou isso foi João Batista. João Batista era um essênio, provavelmente. Ele vem dessa comunidade essênica e começa a batizar as pessoas numa água pública, dizendo, agora vocês estão perdoados. O que isso significava? Que eles não precisavam mais ir no templo pagar pela remissão do pecado deles. Porque cada pecado você tinha que ir no templo, comprar um animal, pagar a taxa e enriquecer o sacerdote. E aí historicamente falando, tudo comprovado, havia uma espécie de milícia montada dentro do templo. Você ia até lá, você comprava um animal superfaturado, esse dinheiro ia para o sacerdote. Havia dois sumos sacerdotes na época, chamada Anás e Caifás, que eram 2 corruptos. Então havia toda uma estrutura corrupta montada, que para você obter o perdão de Deus, você tinha que pagar para tudo isso. É muito parecido como funciona hoje o esquema. João Batista vem e começa a batizar nas águas públicas do Rio Jordão, dizendo, você não precisa nada disso, você batiza aqui uma vez e fala, eu estou arrependido e vai viver a sua vida. Mas o João Batista é anterior ao cristianismo. Anterior. Então, que igreja que eles reivindicavam? Eram os judeus? Naquela época havia várias facções quase. O judaísmo ele nunca foi único. Tá? Essa ideia de que Abraão, Isaac, Jacó, todos serviram um único Deus, já faz parte dessa manipulação, desse monoteísmo. Para começar, os judeus eles só se tornaram monoteístas no século VI a.C., por uma imposição política, de um massacre político do rei Josias. Haviam vários deuses no Antigo Testamento. Quando a gente fala lá de El Shaddai, El Elyon, o próprio Elohim, o Iavé, são experiências divinas diferentes, são entidades diferentes que depois, inclusive, havia deusas. A deusa Asherá, que era a mulher do Iavé no templo. Quando é chegado ali perto de Jesus, já 6 séculos antes de Jesus, há uma reforma política, e eles são, de forma política, um massacre, é assassinado todos os religiosos que não serviam Iavé, então, de forma política, é imposto esse monoteísmo aos judeus. Quando a gente dá esse salto de 6 séculos e chega para Jesus, nós temos ali algumas facções. Nós temos os saduceus, nós temos os fariseus, nós temos os essênios. São comunidades diferentes que acreditavam em coisas diferentes. Um acreditava na ressurreição do corpo, o outro acreditava que o final era ali mesmo. Não havia essa ideia única da fé. O João Batista, por exemplo, ele muito provavelmente era um essênio, que era uma comunidade que se rebelou contra o templo judaico no século 2 anos antes de Cristo, justamente por causa de corrupção. Só que eles construíram a própria comunidade, a comunidade de Qumran, e criaram a sua liturgia. Então eles criaram o batismo, eles faziam essa purificação, eles estavam criando a própria religião quase. Então João Batista ele vem dali, então ele não estava muito preocupado com religião, ele não estava reivindicando uma igreja, ele estava reivindicando aquela usurpação feita em cima dos pobres. Vocês estão aí tendo que pagar, o cara vinha lá de Nazaré, 150 quilômetros, uma vez por ano, na Páscoa, para conseguir o perdão de Deus, e chega lá, ele era extorquido para comprar um animal superfaturado. O João, não, você não precisa disso. Batiza aqui, volta para sua casa, não precisa gastar nada. E isso mexe na estrutura do templo. Claro. É por isso que João Batista é morto, tem sua cabeça arrancada, tem a sua cabeça, inclusive, exposta lá, para dar o recado. Qualquer semelhança, mera coincidência. Qualquer semelhança ali com o Lampião, Maria Bonita, inclusive eu coloco essa referência no meu livro. E Jesus herda isso. Jesus herda essa luta de João Batista pelos pobres,
pelos oprimidos, pelos excluídos, e assim começa o movimento de Jesus. Então eu nem acredito no Jesus, por exemplo, que começou uma religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Você pode, inclusive, ser um discípulo de Jesus e ser de qualquer religião ou até a ausência dela. Jesus é sobre prática de vida, Jesus é sobre um estilo de vida e não sobre uma religião. Muito bom te ouvir. E aí, de certa forma, né, esse conhecimento, né, o que o estudo te levou a chegar, na verdade, não foi um questionamento da sua fé em si, né? Não foi a sua fé que foi questionada, mas o que foi questionado foi a estrutura, né, de fato religiosa, que era imposta como uma coisa única, sagrada e como que se diz, sólida, né? E aí você conseguiu, então, de certa forma, né, você deu uma desviada. Totalmente, né? Totalmente. Mas isso não abalou a sua fé, enxergar todo esse processo? O que você pensa? Abalou. Abalou tanto que eu tive que, de fato, construir outra. A fé que eu tinha lá no começo, ela não existe mais. Acaba caindo naquela... Como que é aquela... Meu Deus, agora meu diploma de filosofia vai ficar chateado comigo, porque eu esqueci o nome da referência. É o barco de ai, meu Deus. Esqueci a referência. Depois alguém comenta aí. Que é aquela ideia assim, você tem um barco. Aí você tira uma peça dele. Aí você coloca uma nova. Tem uma peça danificada. Você tira essa velha e coloca uma nova. Aí depois você tira outra peça. Quando você trocar todas as peças do barco, qual vai ser o barco original? O outro que você montou com as peças danificadas ou o novo? E aí há essa discussão. A minha fé foi exatamente isso. Eu tinha uma fé. E aí você começa a ressignificar cada ponto dela. Você vai ressignificando ao longo de anos. Lá na frente você percebe que não sobrou absolutamente nada do que era lá no começo. Só que essa troca, ela não é de uma vez. Ela é processual. E ela é muito confusa também. Ela dura anos. E por isso que eu comecei a igreja, porque eu percebi que as pessoas estavam nesse processo, perdidas, iguais a mim e não sabiam o que fazer. E a gente começa a comunidade e vai aprendendo junto. Então hoje sim, eu tenho uma fé, mas ela não é nada parecida com a que eu tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Tem os mesmos elementos envolvidos, né? Jesus, Deus, Bíblia, igreja, pastor. Você continua usando a Bíblia? Continuo usando a Bíblia. Só que para mim a Bíblia ela não é um texto inerrante, ela não é um texto sagrado. Ela é um texto e deve ser lida como qualquer outro texto. Ali nós temos poesia, nós temos história, nós temos mito, nós temos cosmogonia, nós temos profecia, nós temos grito de guerra, nós temos tudo ali. E cada texto tem que ser lido e interpretado a partir dessa ótica. Agora, quando você junta tudo e chama de Bíblia e coloca sagrada, você está colocando uma forma de não questionar aquilo. Tanto é que as pessoas falam assim, qual é a opinião da Bíblia sobre tal assunto? A Bíblia não tem opinião nenhuma, porque a Bíblia é uma junção de 66 livros. Cada livro ali já tem livros, por exemplo, o livro de Gênesis, ele foi encontrado em 3 partes. São 3 autores diferentes. O livro de Isaías são pelo menos 3. Então, assim, são tantos autores ao longo de tanto tempo, escrito em 3 línguas que não existem mais. Quando você coloca tudo junto e fala que essa é a opinião da Bíblia, isso é uma mentira. Você tem que pegar cada texto, cada autor, em cada época e entender a opinião de cada um. E não significa que aquela opinião é a opinião de Deus. Pelo contrário. E é muito louco, né, você trazer isso, porque a gente, na editora, né, na Ruptura, justamente trabalha com livro, trabalha com faz esse trabalho mesmo de edição, porque a gente quer... existe toda, né, um trabalho intelectual por trás de um livro para você justamente apontar para onde você quer que ele aponte, né? Então, sim, quando a gente fala que é neutro, né, não existe nada neutro, né? Então, quando você faz um livro didático e escolhe colocar certas coisas na aula de história ou de geopolítica e geografia e tirar outras coisas, né?
você está contando uma história ali. Então, por exemplo, quando você escolhe fazer um mapa e colocar a faixa de Gaza e não colocar a Palestina e colocar tudo aquilo ali como se fosse o Estado de Israel, você está construindo algo ideologicamente. Você está dizendo que a Palestina não existe. Sim. Né? Quando você vai escrever um texto e vai falar, porque o homem não sei o que lá. Então, você está colocando ali o homem como o representante da humanidade, né? Você pode mudar na própria forma de se falar, né? Em vez de falar o homem, você fala a humanidade. Sim. E isso tudo, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, é trabalho de edição. Então, quando você fala que a Bíblia é um livro que foi construído ao longo de séculos por muitos autores, essa edição, né? Que inclusive a gente sabe, eu não sei se você sabe muito sobre isso, mas provavelmente muito mais do que eu, dos apócrifos, né? Que são os textos que ficaram de fora da Bíblia. E quem escolheu que textos que entrariam e quem escolheu o que sairia. E o que saiu e por que eles resolveram tirar. Né? Então, acho que você podia falar um pouco mais sobre isso pra gente, porque o nosso trabalho de edição aqui é isso, é deixar o livro cumprir a função que a gente quer que ele cumpra. Então, a gente que é de esquerda radical, a gente não vai ficar dizendo, não é de esquerda esse livro, é neutro, tem uma visão neutra, né? Ele aponta para uma direção e isso é admitido. Agora, quando o negócio é de direita, né? Muitas vezes vai dizer... a escola sem partido, né? Dizer sem que partido. Sem partido escola sem porque esquerda. Não é nem esquerda nem direita. Significa escola sem esquerda. Isso. Porque, basicamente, o que está sendo colocado ali é de direita, mas a direita não assume, né? Que a ideologia que está sendo colocada ali é uma ideologia dominante, que vai reforçar machismo, racismo, homofobia, violência policial, todas as estruturas que a gente sabe que não deram certo, causam opressão e sofrimento à maioria das pessoas. E quando a gente fala maioria, inclusive as pessoas que acreditam e que o sustentam. Sim, a maioria. Né? Então, para mim, falar da edição bíblica é uma coisa que eu acho muito... Né, pertinente, né? muito, muito pertinente, muito né? pertinente. O que foi tirado da Bíblia? O que foi colocado? Por quê? Você sabe? Inclusive, eu gosto de pensar... Eu nem gosto de chamar os livros apócrifos de apócrifos, porque traz uma ideia que esses livros eles foram tirados. Eles não foram tirados. Eles não foram colocados. Eles nunca entraram. A pergunta não é por que esses foram tirados. A pergunta é por que esses foram escolhidos. A gente não devia olhar para os apócrifos, porque quais são os livros apócrifos? São todos os outros livros da humanidade que foram escritos naquela época e que não entraram na Bíblia. É que o evangélico, ele tem uma dificuldade, ele acredita tanto nesse negócio que a Bíblia é inerrante, a palavra de Deus, que ele tem até dificuldade de pensar a humanidade longe dessa linha cronológica apresentada na Bíblia. Para eles, o Velho Testamento é a história da humanidade, quase. Quando você vai falar de coisas que aconteceram paralelas, é difícil de assimilar, porque eles só sabem de Bíblia, entende? Inclusive, a gente tem um período que a gente chama de período do silêncio de Deus. Olha só, porque nós não temos nenhum registro bíblico, que são os 400 anos que antecede Jesus. De Jesus aos 400 anos ali antes, a gente não tem nenhum relato bíblico. Ninguém escreveu. Muita coisa foi escrita, mas esses livros não entraram na Bíblia. Então, a gente fala que Deus ficou em silêncio. Olha só, a gente põe um silêncio na conta de Deus, porque a nossa Bíblia não registra nada nessa história. Se você for ler todas as outras culturas do mundo, inclusive as culturas que estavam próximas ali, tem escrito de tudo o que aconteceu naquela época. Mas para os evangélicos é o silêncio de Deus. Inclusive as Bíblias mais antigas, elas têm uma folha em branco. Quem tiver com a Bíblia antiga aí pode testar, que divide o Velho Testamento do Antigo Testamento, que é esse período interbíblico, que foi quando teve a ascensão do Império Macedônico Grego, foi quando o Império Romano chegou na região que hoje nós chamamos de Palestina. Foi só quando aconteceu tudo isso, mas não está na Bíblia, então a gente fala que é. Então o cara ele tem muita dificuldade de pensar as coisas fora da Bíblia. Então a pergunta é, quem escolheu esses livros? Quem disse que esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus? Hoje já é inclusive sabido, exemplo, as cartas do apóstolo Paulo. Todas as cartas que nós chamamos de pastorais
carta que ele escreve a pessoas, a Timóteo, a Tito, essas cartas não são do apóstolo Paulo. Já comprovado historicamente. As cartas do apóstolo Paulo são as 5 primeiras, lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e tal. E se isso entra na cabeça do evangélico, tudo cai. Então ele não pode aceitar essa informação, mesmo que os historiadores estão falando, não, tá aqui, ó, não é, tá? Tá comprovado cientificamente, não tem como ser... Não, se eu aceito essa informação, a minha fé vai ser destruída. Porque eu acredito que Paulo escreveu a Tito, inspirado por Deus, e tudo que está ali foi inspirado por Deus. Se você me fala que não foi Paulo que escreveu aqui, eu morro do coração, eu infarto e eu... Então é muito difícil para o evangélico ele aprender história, ele olhar para o passado, ele entender como que a Bíblia dele foi construída, porque quando ele começa a entender, ele começa a ver um monte de vácuo, um monte de coisa que não é bem respondida, e é aí que a fé começa a entrar em desmonte, igual a minha. Muito bom. Então, eu tenho um relato pessoal, fazer uma confissão, que na igreja evangélica as pessoas se confessam? Não como na católica, que você vai se confessar pro padre, né? A igreja evangélica tem uma ideia de que você precisa se confessar para alguém. Né? Aí você vai confessar para um líder, mas é a mesma droga. Você vai passar humilhação da mesma forma e vai ser julgado por isso da mesma forma. Mas aí na igreja evangélica você faz o quê? Marca uma conversa com o pastor? Normalmente, é uma gabinete pastoral. E eu ainda faço isso. Um dos últimos que eu recebi, pra você ter uma noção como que é a minha vida de pastor, o meu gabinete pastoral, que eu tenho um querido da igreja, que a preocupação dele é que ele curte BDSM. E aí eu tive que fazer essa conversa com ele. Que alegria. Mas que bom que ele tem alguém para conversar sobre isso, que ele né? Ele saiu de lá livre, tranquilo, entendendo que a sexualidade é livre. Cuida de si e vai lá, filho. Vai ser feliz, né? Bom, não, eu ia me confessar, dizendo, do ponto de vista católico, porque, como eu disse, eu sempre fui criada na fé católica, né? Então, minha mãe ia pra igreja, minhas tias, meus avós. Fui batizada também, né? Menor ainda, porque na igreja católica você batiza bebê, né? Pra apresentar. E aí depois você tem a comunhão, né? Primeira comunhão, que você vai se preparar ali para receber o corpo de Cristo. Sim. E depois você tem o crisma, que é a renovação do batismo. E aí essa sim, né? Porque o primeiro batismo é só para você ser reconhecido por Deus ali. Não ser pagão, né? E não ser pagão, porque se a criança morrer, tem que batizar logo, porque né, a mortalidade infantil era alta. Se morrer antes de batizar, vai morrer pagão. Aí não pode, dá tudo errado, que a sua alma, sei lá, vai pra onde. Mas, então você tem a confirmação do batismo, que é a crisma, que aí é quando já é um adolescente, um pré-adolescente que tem entendimento, e aí ele confirma que sim, ele quer continuar na igreja, ele quer ser batizado. Eu fui até a crisma. Mas você você confirmou? Confirmei, fui até a crisma. Mas, né, fazendo a digressão aqui para conhecimento geral da minha confissão, eu sempre tive uma dificuldade, porque assim, a igreja cumpre um lugar, principalmente nas periferias, e eu acho que eu até discuti já um pouco aqui quando o Chavoso veio, cumpre esse lugar de comunidade, né? De comunidade, de acolhimento, de lazer, porque na periferia o lazer também ele é muito escasso, né? Você tem poucas opções de lazer. Então, na minha infância, a gente tinha as coisas da igreja, final de semana as atividades da igreja, e pegava, passava, arrecadava alimento, fazia cesta básica. E aí tive até um grupo, né, a comunidade que tinha próximo da minha casa, era um grupo da Renovação Carismática. E aí eu tive até um grupo de música, eu cantava. Sim. Né? Quando eu era criança ali, tipo uns 10, 12 anos, era um grupinho de crianças, assim. E aí, enfim, tive toda essa infância religiosa. Eu acho que fui até em uma Marcha para Jesus, quando era criança. Eu não lembro se era exatamente Marcha para Jesus, mas era Festa de Jesus, Carnaval de Jesus, alguma coisa assim, que era uma manifestação, uma coisa muito legal, só que de Jesus. E aí, criança, adolescente, a gente ia falar, né? Mãe, vou com a fulana ali da igreja para não sei onde. Vai, vou ter uma excursão, você vai. Então, cumpria todo esse papel social e tal.
Só que eu sempre fui uma criancinha muito questionadora, né? Então, essa história, quem gosta de contar, é a minha irmã de coração, assim, que a gente fala de irmã de criação, que é a Elaine, e ela sempre fala, não, a gente chegava na catequese, assim, com 8, 10 anos, e ela era, ela era, assim, terrível, né? A gente fala que a bicha era o demônio, demoníaca, ria, zoava com todo mundo e tal. E eu sempre fui mais quietinha, mas sempre fui muito cri-cri. Era criancinha chata mesmo, né? Então, ela chegava e falava assim, não sei o quê. Quem leu a Bíblia? Ninguém nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu tinha lido a Bíblia. E aí eu chegava e falava assim, eu li! Aí eu chegava com uma bíbliazinha, que eu tinha Bíblia de criança, toda grifada e anotada com várias interrogaçõezinhas, assim, vários questionamentos da Bíblia. Vários questionamentos da Bíblia. Mas essa mulher, ela queria morrer comigo. Eu falei, mas eu queria entender aqui. E aí eu vinha com pontinho por pontinho que eu tinha lido e não tinha entendido. E ela, pelo amor de Deus, só queria falar ali, né, aquela homilia que já estava preparada. Prontinho, né? Isso, e aí entrava umas questões, e eu sei que, enfim, respondia mal, né, que eu não entendi. Deus é onisciente, é onipresente. Ela falou, mas vocês não vieram semana passada aqui na igreja, na comunidade. Aí eu falava, não, eu fui na igreja matriz com a minha mãe. Aí ela falava assim, mas eu não vi. Aí eu falei, mas não vou na igreja pra você ver, eu vou ir na igreja pra Deus ver. Se você não viu, não me importa. E aí a gente ia lá pro lado, tinha um porão que a gente sofria, tinha um castigo, né? Um porão do pensamento. Sim, fica quietinho. Pensamento, não era uma punição, era a reflexão. E aí toda a aula da catequese tinha os demoninhos ali, que era eu e mais umas 2 amiguinhas e os meninos que bagunçam, que a gente passava praticamente a aula inteira pensando. No porão. No cantinho da reflexão. Pensando. Trancado, aí não podia sair pra ir embora pra casa, não. Tinha abuso infantil. Tinha que ficar lá até acabar até dar o horário. Sim. E aí, enfim, mas fiz. E sempre com essa coisa do questionamento. E quando eu era um pouquinho mais velha, já devia ter uns 13 anos, a mulher que foi a minha catequista, não vou falar nomes, mas falou assim, vai ter um curso da Igreja Batista, um curso de teologia, que é o ITEBRA, que é o Instituto de Teologia Brasileira, da Igreja Católica, vinculada à Igreja Católica. Falou assim, por que a gente não bota a Marcília pra fazer teologia? Já que ela tem tanta pergunta, tipo, meio que vamos empurrar ela pra fora. Vai pra fora. E esse curso era um curso de formação da Igreja Católica, que depois que você terminasse, acho que eram uns 3 anos de curso, você podia, inclusive, ser ministro, né? Que lá você não tem... Você tem a função do padre, que só o padre pode fazer a homilia e te dar a hóstia, mas você tem os ministros da Eucaristia, porque como tem essas comunidades descentralizadas, as celebrações são feitas, porque o padre celebra a missa, mas você pode ter essa celebração que é feita por um ministro da Eucaristia. Sim. Que é alguém que tem o poder, né, que pode... Tem esse gabarito. Tem um gabarito para poder dar a Eucaristia. Então, inclusive, depois daquele cursinho ali, mais um tempinho, eu poderia ser, inclusive, ministra da Eucaristia. Então, olha só, e por que desistiu do caminho? Por quê? Aí vem a coisa do desviado, né? Comecei a estudar, e aí lá também era muito engraçado. Tinha eu e uma outra amiga, que também era da mais jovem, né? Essa amiga continuou. Mas a gente foi, e aí eu comecei, né, levar todas as questões pra lá. E aí foi muitas coisas assim, não se sabia responder, então era uma teologia que era muito baseada na teologia da Igreja Católica mesmo, né? Sim. Não ia ter ali um fundamento mais... Não ia atrás de um fundamento mais filosófico e tal. Mas aí a gente começou a fazer alguns cursos. E um curso que eu fiz, que eu lembro que me marcou bastante, foi um curso com um pastor da Igreja Batista. Eu não lembro o nome dele. Mas esse pastor da Igreja Batista, eu fui fazer 2 cursos com ele. Um curso de Gênesis e um curso de Apocalipse. Ó, o começo e o fim já. Começo e o fim. E aí, eu lembro que esse curso foi o divisor de águas na minha vida, para eu começar a entender exatamente isso que você... entendeu, né? Só que eu tinha aqui uns 13, 14 anos. E aí ele foi porque eu falava do Adão e da Eva. Como é que funciona essa história do Adão e Eva? Todo mundo deriva de Adão e Eva. E aí ele começou a trazer as referências. E aí ele trazia no idioma. Ele falava, gente, quando a Bíblia fala Adão e Eva... me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Porque faz muito tempo isso, eu não continuei esse estudo. Mas ele tá falando, Adão
significa humanidade. Olha aí. Eva significa fertilidade. Então, quando diz que Deus criou Adão e Eva, metaforicamente está dizendo que Deus criou a humanidade e a fertilidade. Não foi exatamente um homem e uma mulher. Até porque, né, senão todo mundo que descende... Porque eu sempre falava isso. Todo mundo que descende de Adão e Eva é tudo incestuoso, né? Porque como é que... Se eles eram os únicos seres humanos do mundo, com quem que eles... Se relacionaram, para ter esse monte de filho. Então, esse era um dos meus questionamentos. Porque eu falava, se é O proibido... mais básico, né? Se é proibido incesto na Bíblia, e aí, como é que explica isso? E eu fiz essa pergunta pro pastor. E ele teve essa resposta. Caramba. Aí eu, tá bom. Aí, e continuamos. E aí, quando chegou no curso de Apocalipse, ele contou, né, em que contexto social, em que contexto histórico foi escrito Apocalipse, que foi na época de várias guerras ali na região. E aí ele dizia também que essa coisa de chamar a grande prostituta, ele se referia, por exemplo, ao império, ao imperador, que a besta de 2 cabeças era um general que matava boa parte do povo. Então, assim, eu comecei... Aí tive essa epifania de falar, a Bíblia não é literal. Olha só. E a gente tem que começar a entender ela e o contexto histórico. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de filosofia e tal. Só que aí tinha o meu problema, que é o meu problema com a fé. Que aí eu acho que é diferente do seu problema com a fé. Porque eu tentava sentir a mesma coisa que as outras pessoas sentiam. Uhum. Então, eu falava, não é possível que todo mundo sente, eu não sinto. Não é possível que Deus fala com todo mundo. Eu faço aqui tudo certinho e Deus não fala comigo. E aí tinha coisa da língua de anjos também, por causa da igreja carismática. Carismática. E eu via todo mundo falando em língua de anjos. Eu falei, não é possível que só eu não faço, cara. Aí eu ficava puta, né? Frustrada, pelo menos. Eu falava, não, né? Alguma coisa certa eu tenho que fazer. E aí foi pra mim, acho que ainda fiz o crisma, que era já mais por influência da minha mãe, mas já tava rompendo com isso. Fui expulsa da crisma, porque eu descobri que existiam... Porque eu defendi o aborto na crisma, e aí... Sempre pra frente, né? Com o pensamento lá pra frente. Sempre pra frente, e aí eu era representante do grupo de crisma, e aí eles queriam que metade defendesse o aborto e metade defendesse contra, e depois invertessem. Aquele jogo de argumentação. Sim. Só que aí, eu na hora falei, gente, a gente pode até fazer esses exercícios dos prós e contras, mas em último caso, né, quem decide isso é a mulher, porque tá crescendo no corpo dela. E aí fala, não, isso é um absurdo. Aí eu comecei a defender o aborto eu falei, mas você é contra o aborto? Não faça um aborto. Pronto. Você não precisa fazer o aborto, ninguém vai te obrigar a abortar, né? Porque quem vai ter que lidar com as dores, os pecados e tudo, das consequências disso, é a pessoa que fez. E o livre-arbítrio tá aí, também tá na Bíblia do mesmo jeito do que qualquer outra coisa. E aí eu descobri que existiu católicas pelo direito de decidir. Aí essa foi a minha... Do jeito que pra você foi a teologia da libertação, foi a sua missão integral. Aí eu falei, então peraí, então não devo estar tão maluca assim, porque, né, já tem um grupo de mulheres católicas que pensam o aborto como uma questão de saúde pública, né? Sim. E não como apenas um princípio moral e tal. E, enfim, isso já tinha uns 16 anos. E aí foi nessa época que rompi com a crisma e que já estava estudando a filosofia, que eu tive que tomar uma decisão, que é essa de autoconhecimento. Que aí eu teria continuado ou parado. E aí eu assumi para mim mesma, o que foi muito difícil, e depois para minha família, que eu não acreditava em Deus, que eu era ateia, que eu não acreditava em nada daquilo, na verdade. Que a vida inteira eu tinha sido levada, né, influenciada mesmo, a acreditar naquilo e professar aquela fé, porque aí comecei a pensar, tipo, na verdade, eu nunca acreditei, porque eu lembrava de quando eu era pequena, lembrava da história da língua de anjo, lembrava da história de conversar com Deus e lembrava da história... E não fazia sentido pra mim aquilo desde pequena. E aí foi difícil, viu? Foi difícil. Imagino. Rompi com Deus e tive que falar pra mim mesmo que eu não acreditava. E aí depois fui falar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família. Pra minha mãe até hoje é um absurdo, né? Ela aceita tudo menos que você não acredite em Deus. Então, assim, mas eu respeito, né? Eu sou madrinha quando me chamam pra ser madrinha. Vou com a minha mãe lá cumprir promessa.
vou na missa de 7º dia, de um mês de todo mundo. sem questão, né? Então, eu sou a cristã básica, entendeu? Sim. Só que, assim, sem, de fato... E eu respeito que as pessoas encontrem, né? A paz e a tranquilidade dentro dessa fé, mas, na verdade, o que pra mim... No momento que eu me assumi ateia, que eu falei, eu acho que eu realmente não acredito nisso, aí ficou tudo mais leve. Sim. Sabe? Sim. E não foi pelo mesmo caminho que você, ou que outras pessoas, ou outros amigos que vão procurar outras fés e outras religiões, mas foi num sentido de, o que eu faço, de me entender mesmo, né? Como ser humano e pensar, não, o que tem é aqui e o que eu posso fazer para mudar o mundo, para ajudar as pessoas e, enfim, para realmente que as pessoas vivam um mundo melhor, é aqui, é nessa vida. E aí isso me deu um respiro. Eu imagino. Essa é a minha confissão. Não, isso é uma confissão, não é uma confissão, isso é um testemunho. É um testemunho. É um testemunho, um belo testemunho. Eu fico muito feliz quando as pessoas que são, vou chamar de pastoreadas por mim, elas se encontram. E não é muito difícil a pessoa chegar até mim ou chegar até a minha igreja, ficar um tempinho ali e rapidamente ela sai. Ou ela vai se descobrir uma ateia, um ateu, ou ela vai para o candomblé, ou ela vai para o budismo, ou ela vai para o espiritualismo. Ela se torna livre. E esse é justamente o meu trabalho, o meu ministério. Eu sou um pastor que abro a porteira e mostro para as ovelhas que elas não precisam disso. Elas não precisam ficar tudo grudado uma na outra em torno de um cercadinho, esperando alguém falar vai e volta. Eu sou essa pessoa que liberta, eu sou um pastor libertário, dizendo você tem que se entender, você não precisa de ninguém mandando o que você faz, inclusive decide a sua fé. Decida a sua fé. Por que você é cristão? Por que 86% do Brasil hoje é cristão e os 14% que não já foi? Por quê? Porque é uma questão cultural, óbvia. Será mesmo que você é um cristão de fé ou você nasceu num berço cristão e não teve oportunidade de ter uma escolha? E se todo mundo fizesse esse pensamento bem honesto hoje, ela se daria o direito da dúvida. E se dar o direito da dúvida não é pecado. Deus não tem chateação com dúvida. E eu sei que as pessoas, elas acham que Deus fica chateado quando você desconfia dele. Partindo do pressuposto que existe Deus, tá? Se Deus existe, ele não vai ficar chateado com quem não acredita nele, porque se ele quisesse que todos acreditassem nele numa única forma, ele sendo Deus dava um jeito disso acontecer, eu acho, né? Era só ele aparecer. Se Deus aparecer no céu para todo mundo, ninguém vai desconfiar. Todo mundo vai se tornar cristão. Mas ele não fez isso. Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, como você falou, nos deu pensamento crítico. Ele criou o nosso pensamento, ele criou o nosso poder de pensar, de indagar, de questionar. E de repente, se você chegar na conclusão que Deus não existe e ele não fez nada para te mostrar o contrário, eu acho que está tudo bem. Inclusive, às vezes me falta um pouco de coragem para talvez tomar uma decisão como essa, porque eu não tenho certeza que Deus existe, assim como eu não tenho certeza que ele não existe. Então a minha fé escolhe acreditar que pode ter algo, mas não significa que eu acredito piamente nisso. Aliás, a palavra acreditar eu acho que não cabe muito aqui, porque fé é esperança. E esperança não é sobre acreditar, é sobre esperar, é sobre você ter esperança que aquilo vai acontecer. Inclusive é o que a Bíblia diz, né? Que a fé, é que tem um erro de tradução ali, diz que a fé é a certeza daquilo que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos. A palavra ali certeza, na verdade, é convicção. E muda bastante coisa. A convicção é uma certeza particular minha. Certeza eu tenho que se eu soltar essa caneca ela vai cair porque existe uma lei que me garante isso. Convicção é uma parada minha. Eu posso ter convicção mesmo sem ter certeza. Então a fé está mais ligada a essa convicção, essa esperança. Então eu tenho a esperança de algo a mais, de algo maior, mas eu não tenho certeza nenhuma e eu escolho isso. E eu acho às vezes que as pessoas que escolhem também se desligar disso e viver só a sua vida, elas são mais felizes, sabia? Mais leves, mais tranquilas, tem menos problema. Tem menos problema para pensar, não tem que ficar pensando em depois, se estabelece mais uma ética, e aí que está
o que todo mundo acha que a pessoa ateu, ela vai ser uma pessoa desmoralizada, e é justamente o contrário, porque o ateu ele tem que se fixar tanto numa ética, porque a única coisa que ele tem para viver agora é o agora. São as relações humanas. O crente, ele tem Deus para se relacionar. Ele vai domingo lá porque ele quer se relacionar com Deus. O ateu não tem ninguém. O ateu tem as pessoas. Essa é a relação que ele tem, é aqui e agora. E eu conheço centenas de ateus que têm mais ética do que os 1 bilhão de crentes que eu conheço. Você pode explicar pra gente, isso que a gente estava até conversando um pouquinho antes, sobre a diferença de moral e ética, né? O que é essa moral religiosa porque, por exemplo, quando a gente está falando de direita, da extrema-direita, a gente diz que a extrema-direita, ela se pauta em pautas morais, né? Então, ela consegue entrar dentro das igrejas e dentro das mentes das pessoas religiosas a partir de pautas morais, se valendo de todo esse preconceito construído em cima da Bíblia, né? Se baseando na Bíblia. Porque aí você está argumentando ali com a pessoa, com ciência, com fatos, com história, mas aí se a pessoa fala, mas na Bíblia está escrito tal coisa, acabou o seu argumento, porque aquela pessoa não está interessada em ouvir o que você tem para falar, porque o que ela tem foi o que você explicou aqui pra gente. O que ela acredita piamente é aquilo que está escrito ali e ela não consegue visualizar nada além disso. Então, ela não vai se interessar pelos seus argumentos, pelos seus fatos. Exatamente. Mas os evangélicos, eles vão se crescer, né? Se construir em cima dessas pautas morais. De falar sobre os homossexuais, sobre a mulher, sobre a submissão da mulher. Enfim, de falar das opressões, de falar contra as drogas. Por quê? Porque eu acho que até eu ouvi o Chavoso falando isso em um podcast recentemente, que eu falei, nossa, muito boa essa maneira de explicar, né? Porque se eles forem defender o que eles realmente defendem como extrema-direita do ponto de vista político, eles não vão ter a classe trabalhadora ao lado deles. Sim. Então, eles vão ter coragem de defender que a gente quer a manutenção da pobreza. A gente quer que os filhos de vocês, negros de periferia, continuem sendo assassinados pela polícia em prol de manter um estado de violência, que se impõe por meio da violência. Eles vão dizer que querem mesmo que a pessoa trabalhe até morrer, que a austeridade fiscal significa que ela vai ter que pagar por todos os serviços básicos. Enfim, todas as coisas horríveis, né? Que destruição da natureza, mais preocupada com lucro, agronegócio, né, que não está nem aí para as pessoas, que só está preocupado com exportação, com vender e ganhar muito dinheiro, que estão a favor dos milionários mesmo, estão a favor que as pessoas se matem, não estão nem aí para elas. Entendeu? Então, todas essas coisas que, assim, a gente sabe que a direita defende, porque as consequências políticas daquilo que elas colocam é exatamente isso. É uma destruição total da família, do meio ambiente, das relações humanas, porque vai ser tudo permeado pelo interesse, né? Pelo dinheiro. Sim. Porém, né? Ao invés de falar tudo isso, que a gente sabe que são as consequências do que eles pregam, eles se baseiam apenas no moralismo. Que é o que a gente chama dessa moral. Qual que é a diferença da moral e da ética, segundo o ponto de vista da religião? Eu vou explicar do jeito que fez sentido para mim, eu entendi e mudou bastante como eu me relaciono com a minha fé e, sobretudo, com a Bíblia. Quando a gente fala de moral, a grande pergunta, moral e ética, é quem determinou que aquilo está errado? Para a galera entender. Nós temos algo moral e algo ético. E a gente fala, isso aqui é moralmente errado ou moralmente certo, isso aqui é eticamente errado ou eticamente certo. Beleza. Quem ou o que determinou que isso é certo ou errado? Bom, vamos para a moral. Quem determina o que é certo na moral e o errado? É sempre um agente religioso. E quando a gente está falando de Brasil, no final das contas vai ser a Bíblia. Porque esse agente religioso é o meu pastor, porque é a teologia que ele segue, é o seminário que ele fez da Bíblia. No final, vai tudo convergir na Bíblia. Então, no final das contas, quem determina o que é certo ou errado moralmente é a Bíblia. Mas na cabeça deles não é a Bíblia, é Deus.
já que Deus que foi quem escreveu a Bíblia. Então, na cabeça do moralista, quem determina o que é certo e o que é errado é o próprio Deus. Então, homossexualidade é errado. Um homem sentir atração por outro homem está errado. A pergunta óbvia é, por quê? Por que é errado? Porque Deus não quer. Não, mas por que está errado? Eu não acredito no seu Deus. Eu quero que você me dê um argumento por que ser gay é errado. Não existe argumento. O argumento é por que Deus não gosta. Então isso é a moralidade. Isso é o que toda a extrema-direita basicamente está pautada. Quando a gente está falando... Se você pega o discurso da extrema-direita, o discurso deles é sempre... Agora isso aqui não é mais direita contra a esquerda. Isso aqui é o bem contra o mal. Para eles fazerem aquele movimento do 8 de janeiro, é impressionante. Você pega ali tudo que era falado ali em dezembro... Todos os grandes nomes da direita começaram a usar esse jargão. Agora é uma luta do bem contra o mal. Bolsonaro, Tarcísio, todos usaram isso para que as pessoas comprassem essa ideia de que elas iam invadir lá o STF, porque elas estavam fazendo aquilo em nome de Deus para destruir o mal. E qual é o mal? É o comunismo, a esquerda, aquilo tudo. Então a moral é estabelecido por esse agente religioso. E a ética? Quem que estabelece o certo e o errado? A experiência humana. As relações. Não tem ninguém dizendo pra gente o que é certo e é errado. A gente confirma aquilo. Então a homossexualidade é errado? Por que seria errado? Faz mal para alguém? Tem alguém sendo ferido? Não. Então eticamente não é problema. Então nós decidimos que eticamente ser homossexual está tudo certo. Não existe uma moral. Então quando você está dentro da fé cristã e você é pautado apenas pelas questões morais, você vai ter que abraçar a Bíblia como inerrante, como palavra de Deus e viver essa vida moralista. Agora, isso tem um prazo. O cristianismo, do jeito que ele foi construído, ele não vai muito longe. Nós já estamos num momento ali de tensão que até quando a teologia cristã vai sustentar o que ela criou. E eu dou um exemplo, você falando de Gênesis e Apocalipse. Para a teologia cristã, o nosso mundo tem 6.000 anos de idade. Porque se você pega lá Gênesis, Adão e Eva, de Adão e Eva até hoje, na cronologia bíblica, são 6.000 anos. Isso é um grandíssimo absurdo. Só na América aqui nós estamos já há 10.000 anos. Enfim. Então, até quando a gente vai fazer essa briga com a ciência? A ciência está evoluindo a cada dia mais relatos, e até quando o cristianismo vai, não, a Terra tem 6.000 anos, nós descendemos de um único casal, o que é impossível, houve um dilúvio que cobriu a Terra toda, até quando essa teologia vai brigar com essa ciência? Nós já estamos num momento que já está ridículo, já está patético uma pessoa como, por exemplo, o Rodrigo Silva, que se diz um arqueólogo, ele não é arqueólogo, ele é um teólogo. Ele já começa a mudar o discurso dele, porque assim, tá feio já. Esses dias ele estava num podcast, mas falando, você não é o que acredita aí, que a Terra tem 6.000 anos, como um arqueólogo, o que ele vai falar? Aí ele começa a inventar já novas narrativas, não é bem assim, 6.000 anos não é a idade da Terra, é a idade da era da humanidade. Já existe um novo argumento, uma nova narrativa, porque aquilo já está patético, já não se funciona mais. Então essas pessoas agora começam a fazer essa atualização. Só que quem está lá dentro não percebe. Ela vai atualizando junto. E não percebe que a narrativa mudou já completamente, vai continuar sendo mudada. Então existe uma outra forma de se relacionar com a fé cristã, com a Bíblia, que é não moral. Não é Deus que escreveu a Bíblia, não é Deus que inspirou diretamente aqueles homens a escreverem aquilo, ou se inspirou da forma que ele inspira todas as outras escritas. Não dá para a gente determinar o que foi inspirado por Deus e o que não foi inspirado por Deus. Dá para a gente ler o texto e entender quem escreveu, em que contexto escreveu e se aquilo serve para nós eticamente ou não. Não sei se ficou confuso ou se eu consegui mais ou menos explicar. Não conseguiu, ficou muito bom. Que assim. Bom. Acho que é muito importante, né, para as pessoas poderem ouvir isso, poderem... Tem uma outra ótica, né? Sim, eu lembro que me faltava essa explicação quando eu estava procurando isso. Me faltava alguém que me explicasse essas coisas para eu falar, tá, pô, então eu posso ir por esse caminho.
E aí você não encontrou essa pessoa, você teve que ir elaborando. Não, a gente encontra pelo caminho, dentro dessas teologias, esses caras que eu falei. Já pensaram essas coisas? Sim, eu não inventei roda nenhuma, assim. É que a gente tem que ir caçando essas informações. Quando você vai para um seminário teológico, você pode ir para o maior seminário teológico, Mackenzie, que você nunca vai ouvir sobre Leonardo Boff na Mackenzie. Se você ouvir, você vai ouvir ele como um herege, como uma crítica. Então isso é completamente isolado de você. Quando você vai procurar, isso não está na sua frente. Você tem que sair caçando mesmo, minerando essas informações. E a teologia, aqui no Brasil, os cursos de teologia, eles são basicamente teologia cristã? Cada seminário teológico atende a agenda da sua própria teologia. Então, assim, quando você fala que você é teólogo, na verdade você não é nada. Com todo respeito aos teólogos, eu sou teólogo 4 vezes. Eu já me formei em 4 seminários de teologia e isso não significa nada. Porque o que significa... Quais foram as vertentes, os locais? Você pode falar? Sim, é a igreja pentecostal, os nomes do seminário você vai me pegar, porque são seminários das igrejas. Então eu era da Igreja Presbiteriana da Graça. Então lá tinha o seminário que era Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana da Graça. Depois eu fui e fiz a Vineyard. Aí eu fiz o Seminário Teológico da Vineyard. Então você se forma, você recebe o diploma de teologia, mas qual teologia? A teologia que aquela igreja ensina. E qual teologia aquela igreja ensina? Putz, aí foi da criatividade de quem fundou aquela igreja e qual agenda teológica ele seguia. Você pega a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, se você colocar uma do lado da outra, eles não acreditam na mesma coisa. A gente chama tudo de evangélico, a gente chama tudo de pastor, tudo de igreja, mas se você pega aqui o presbiteriano e o assembleiano, são 2 fés diferentes uma da outra. Não tem nada que corresponda um ao outro. Nada. A não ser a ideia de um único Deus, o monoteísmo e tal. Tirando isso, são experiências completamente diferentes uma da outra. Então, essas possibilidades teológicas são infinitas. Então, qual é a forma que hoje eu entendo que seria melhor para você estudar a Bíblia? Não é estudar teologia, é estudar história. É estudar as línguas originais que a Bíblia foi escrita, é estudar quem escolheu os livros, os concílios. Aramaico e... O Antigo Testamento ele foi todo 95% escrito em hebraico e poucos textos em aramaico. E o Novo Testamento todo em grego. Mas nenhum dos... não é o grego de hoje, é o grego koiné e nem é o hebraico. São línguas que... Não é que morreram, né? Evoluíram. Essas línguas evoluíram para outras línguas. É muito difícil fazer essa pesquisa. E não só a linguística, mas as referências, né? Os vícios de linguagens, aquelas pessoas eram limitadas. Quando Noé, ele teve um dilúvio e cobriu a terra toda. O que era a terra toda para a pessoa que estava escrevendo aquele texto há 5 mil anos atrás? Ele conseguia é o vale, olha lá, encheu a terra toda, o vale. Pronto. Aquilo para ele é a terra toda. Então existe essa outra forma de se relacionar com a Bíblia, com o texto bíblico. E para a gente ir caminhando para o final, primeiro você disse que as outras pessoas da igreja te chamavam, né? Falando, você é muito libertário, suas ideias são muito de esquerda. Sim. E aí, quando que você descobriu mesmo que você falou, não, eu sou libertária, acho que eu sou de esquerda, sim, e assim, e muito próximo de uma esquerda radical, né? Radical. Foi uma descoberta ao longo do tempo. Começa uma descoberta lá em 2013, e aí você vai se descobrindo, se posicionando, 2015 fica mais forte, mas quando de fato eu me posiciono aí na rede social, foi em 2017 ou 18. 18 ele foi eleito, né? Então foi 2017. Foi em 2017, eu me lembro até um post, enfim, eu tava no Facebook ainda, não tinha rede social pessoal. E eu fiz um post que era mais ou menos assim, sou pastor ordenado, eu já era pastor, e sou a favor da, 2 pontos. E aí coloquei várias pautas, assim, descriminalização das drogas, legalização do aborto, fui colocando essas pautas e esse post viralizou.
Esse post viralizou, então tem pastor assim, tem pastor assim. E as pessoas começaram a me descobrir, tipo assim, como assim? Então existe pastor ou evangélico que é a favor do aborto, que tem essas pautas. Eu recebia mensagens de verdade de pessoas que não acreditavam. Tipo assim, não, é mentira, né? Você não é pastor. Você não é de verdade. É tipo um personagem, tipo o pastorzão. Ou... Não, é verdade. Então, quando eu me posicionei ali em 2017, 2018, foi quando eu falei, não, é isso que eu sou, então. Eu sou de esquerda. Lógico que essa construção ela já veio vindo. O meu irmão mais velho teve uma importância forte nessa construção minha. Meu irmão, ele é pastor batista, porém ele é sociólogo, teólogo, então ele tem uma vertente bem progressista, ele é posicionado na esquerda política, mas ele é um pastor batista. E ele mantém enfim, ele mantém isso. Só que ele teve muita paciência comigo. Quando eu era bem otário lá atrás, falava que o comunismo ia destruir o Brasil como qualquer outro evangélico. Eu já repeti essas merdas, viu? E tenho muita vergonha disso. Eu lembro que ele tinha muita paciência comigo. Se eu encontrasse o Berloffa de 10 anos atrás aqui, provavelmente eu ia ofender ele, ia chamar ele de burro. O meu irmão, ele teve uma paciência de ir me conduzindo que me levou para o caminho certo. E aí eu consegui ir fazendo leituras, aprendendo. Em 2017 e 2018 eu me posiciono mesmo na rede social, da esquerda, mas mesmo assim um caminho. Depois eu fui descobrir o que é o comunismo, fui ler Marx, fui ler anarquismo. Hoje eu sou posicionado na esquerda radical. Louco para que estoure a revolução, só esperando as ordens. Só esperando as ordens. Dê as ordens, Dê camarada. as ordens, por favor. E aí, como que você acha que a religião se conecta, né, com... Assim, porque pelo ponto de vista da ética, né, a religião já se conecta muito com o comunismo, né? Sim. Pelo ponto de vista ético do que é bom, do que a gente acredita que é bom para nossa sociedade, né? Que é a igualdade, o fim das opressões, né? A distribuição, que todos tenham acesso, que todos possam ser felizes, né? Que todos possam se encontrar e não as pessoas se matando de trabalhar para enriquecer meia dúzia de bilionários. Isso a gente já conhece. Mas do ponto de vista moral e político mesmo, como que a gente chega nas pessoas, né? Porque ainda tem esse estigma, né? De que o comunismo ele é ateu, a esquerda é ateia. Só que assim, a maioria dos lugares onde se fez revolução, né? Eram lugares que existiam religiões. E as religiões que acabaram sendo mais oprimidas e proibidas era porque tinham um papel ali, um aspecto principalmente contra-revolucionário. Então, eu acredito que seja interessante da gente começar a pensar, começar a discutir como dialogar. Além de outros pontos, né, que a gente fala, poxa, a igreja faz trabalho de base, né, a pessoa chega ali, um político chega para falar com as pessoas só no momento de eleição, uma pessoa de esquerda chega ali para falar quando tem alguma questão específica, alguma luta, mas a igreja está ali todos os dias na vida das pessoas, né? Faz esse trabalho mesmo que a gente precisa fazer enquanto esquerda se a gente quiser, de fato, unificar a classe trabalhadora para lutar pelos seus direitos, para lutar contra o capitalismo, contra as opressões. Sim. Como que a gente chega? Olha, eu recebi até uma mensagem quando eu estava vindo para cá, que eu fiz um stories que eu ia vir gravar com vocês e tal, e aí eu recebi uma mensagem que é interessante, não vou achar agora aqui, mas a querida falou assim, ela perguntou, será que você vai achar lá o Jones? Eu falei, não sei, eu acho que não. Falou assim, fala pra ele que ele tá fazendo muito chá revelação pelo Brasil. Eu falei, mas como assim? Eu sou uma pessoa e eu conheço mais umas 10 que se descobriu recentemente comunista. Então, trabalhos como do Jones, desse canal, desse podcast, e outras pessoas que têm feito, o Chavoso, o Ian Neves, a Sardak, que veio aqui, eles têm feito um trabalho de comunicação assim, tirando a desinformação, porque o que formou esse ideal na cabeça dos evangélicos de que o comunismo é ateu, de que o comunismo vai acabar com as igrejas, que o comunismo vai tomar sua casa, não foi informações, foi desinformações. Então, trabalhar com a informação
e de uma forma muito simples, de uma forma natural, não daquela forma teórica. Para você entender o comunismo, você tem que ler Marx, tem que ler Hegel. Mas peraí, o cara é da classe trabalhadora, o cara trabalha 18 horas em cima da moto, ele não vai ler Marx, ele não vai ler nada disso. Ele só precisa que alguém da classe dele fale na linguagem dele, né? Igual temos falando dos motoboys, o galo de briga, o galo de luta. O galo de briga, desculpa, galo. O galo de luta. O galo de luta. Você precisa de uma pessoa que fale a língua dele, que tenha as referências dele, mas que entendeu e que mostre para eles como aquela classe vai ser beneficiada ou está sendo extorquida através daquela estrutura. É isso que a gente precisa fazer. É o que eu tento fazer para a igreja e para os evangélicos, na figura de pastor, mostrar que você ser comunista não tem absolutamente nada a ver com falta de fé ou com ódio à igreja. Pelo contrário, eu amo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus. Eu tenho 6 livros escritos, só um não é sobre Jesus ou sobre Bíblia, sobre teologia. Eu sou pastor de uma igreja, tem 200 pessoas que têm em mim uma referência pastoral hoje, fora as pessoas que me seguem no Instagram e também tem alguma referência em mim. E o tempo todo eu estou mostrando para as pessoas que você pode ser da esquerda radical, ser comunista, ser abortista, ser maconheiro, fazer o que você quiser e ser discípulo de Jesus e ter a fé cristã, desde que você tenha uma ética. Desde que você tenha ética. O que Deus está realmente preocupado, na minha opinião, são as relações que estão sendo feridas, as pessoas que estão sendo feridas e o planeta que está sendo ferido. Eu acho que é isso que realmente fere Deus. Se me perguntarem o que é pecado hoje, eu respondo que pecado é quando eu faço algo contra mim mesmo, quando eu faço algo contra você ou contra a nossa relação, ou quando eu faço algo contra o meio ambiente. Se eu não estou sendo ferido, se o outro não está sendo ferido, se o meio ambiente não está sendo ferido, não é errado, não é pecado. E se alguém está dizendo que é pecado, porque é moral. Aí é uma pauta moral. Dentro da ética, não é. Então existe uma forma de você ser seguidor de Jesus, entender ele de uma forma ética e não corresponder a essa agenda conservadora, fundamentalista. Isso não é o evangelho. Isso é o cristianismo ou uma faceta dele. Existe uma forma de você ser seguidor do evangelho e se posicionar onde você bem entender, desde que você seja ético e tenha coerência. Fantástico. Mostra um pouco do seu livro, fala um pouco dele pra gente. Jesus e João contra Herodes. Eu não vou dar para você, infelizmente, porque é o único que eu tenho no momento. Tá Mas bom. a editora me mandando, eu vou mandar para você. E como eu vou gravar outro programa hoje, eu preciso levar ele, eu juro. Não se preocupa. Mas mostra ele para a câmera aqui, ó. Jesus e João contra Herodes. Não é meu primeiro livro sobre Jesus, inclusive, mas esse é o meu mais recente pela editora Vozes. Por favor. Eu faço uma leitura aí da vida de Jesus completamente desconectada com a ideia dele ser Deus. Por exemplo, eu sou um pesquisador de Jesus histórico, é a matéria que eu mais gosto, que eu mais sou apaixonado. Então eu faço uma leitura dos evangelhos, dos 4 evangelhos, eu coloco os 4 evangelhos em ordem cronológica e faço uma leitura da vida de Jesus, só que sem a ideia dele ser um Deus. Até porque a ideia de Jesus ser Deus nasce muito depois de Jesus, né? Quando Jesus viveu, ninguém estava questionando muito se ele era Deus, se ele não era Deus. Isso só começa a acontecer lá na frente, quando os evangelhos são escritos, né? É que as pessoas acham que... As pessoas têm todo um trabalho visual muito lindo, tem referências aí da Cidade de Deus, eu faço comparação de Jesus. Eu tô achando linda, a edição maravilhosa. Não, a edição ficou a editora Vozes... Conseguiram colocar, tem cor, né, um livro colorido. Sabe por que tem cor? Lindo. Porque eu faço uma transição temporal. Não tem aí uma cronologia definida. Eu começo a contar a história, de repente eu volto lá para 1600 anos antes de Cristo. Cada cor representa um tempo, uma época. Capa maravilhosa, tá lindo. E eu tô escrevendo agora, acabei de escrever, entreguei hoje, inclusive, para a editora. Esse é fruto da sua pesquisa sobre Jesus. Da minha pesquisa sobre Jesus histórico. É a história, inclusive, o personagem principal aqui é basicamente João, que é o que começa toda a treta. E Jesus, ele vendo o primo dele sendo executado injustamente, tendo sua cabeça
decapitada e exposta no melhor estilo a polícia sergipana lá com o Lampião e todos os cangaceiros, ele se revolta, aí acontece o Sermão da Montanha. João tinha? E Jesus? Depende. Na cronologia bíblica, Jesus começa o ministério com 30 e morre aos 33. Ele ficou 3 anos. 3 anos nessa luta. Mas tem um erro de data aí. Provavelmente Jesus morreu com 37 anos. Eu posso explicar isso outra hora. Mas provavelmente Jesus morreu com 37 anos, porque tem um erro no calendário. Teve um erro bem grave no calendário, que historicamente hoje já tá bem definido, a gente consegue enxergar. E João, quantos anos? Mesma idade. João era 6 meses mais velho que Jesus. Quando Jesus nasce, lembra que ele tem que fugir de Herodes? Porque Herodes manda matar todos os... Por que Herodes manda matar? Porque Herodes queria ser o rei. E Jesus, estavam dizendo que ele era o novo rei. Então Herodes tenta matar as crianças. João tinha 6 meses, então ele também tem que fugir. João é impactado por isso também. Quando ele volta com 30 ou 34 anos, dependendo a corrente teológica que você segue, ele volta enfrentando essa história. Herodes, inclusive, que já era outro Herodes, o filho dele. Ele é morto, é executado, e aí Jesus, ele herda quase num espírito de raiva, de indignação com o que aconteceu. Jesus herda o ministério de João, a luta dele, e começa a sua própria luta. E aí vem o Sermão da Montanha, que eu acabei de escrever um livro sobre o Sermão da Montanha, que, na verdade, para mim, o sermão ele é um manifesto. Então, vai sair em janeiro pela editora Vozes, a continuação desse livro aqui. Não é bem continuação, é um desdobramento. No universo, do universo aqui, vai sair o Manifesto da Luta, que eu faço a minha interpretação do Sermão da Montanha como se fosse um manifesto revolucionário de Jesus. Demais, quando sair você vem aqui. Tá escrito já tá escrito, agora vai sair. Sensacional, eu gostei muito do trabalho que eu consegui colocar uma interpretação do Sermão. O Sermão da Montanha nunca fez sentido para mim, eu não sei se vocês lembram, mas é Jesus olhando para um monte de gente que tá ali com todo o respeito, fudida, com o Império Romano destruindo, a religião extorquindo, aí Jesus começa a falar, olha, feliz os pobres, porque deles herdarão o reino dos céus, feliz os que choram. Eu sempre fiquei assim, me peguei. Porra, Jesus está na frente da galera sofrida. E ele começa a falar, não, fica tudo bem que você tá sofrendo e que o Império Romano matou seu filho, por isso que você tá chorando, mas tá tudo bem. Não é isso. Tem alguma coisa de errado. E aí eu fui fazer uma pesquisa profunda da interpretação da palavra ali. E, obviamente, não é feliz, não é bem-aventurado. Existe uma outra interpretação que, na minha interpretação do Sermão da Montanha, ele ficaria assim... Lutem mesmo os pobres, lutem mesmo os que choram. A palavra ali que foi traduzida como feliz teria mais uma ideia de Jesus chamando a uma ação contra aquilo. Mas isso eu explico melhor no livro. Vou deixar um gatilho aí, lógico. Maravilha. Vai lançar em dezembro aqui, em janeiro eu lanço o livro e já vendo um pouquinho. Tá certo. Agradeço a audiência, inclusive. Não é? Então é isso, pessoal. Acho que foi incrível, assim. Não tenho mais o que dizer. Foi uma conversa maravilhosa. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua simpatia. E seguimos na luta, né? Sempre tá aberto as portas aqui. Quando fizer o novo livro, vem falar um pouco dele pra gente. Com certeza. E eu acho que você cumpre um papel muito importante, né? De mostrar mesmo, não só para as pessoas conservadoras que existe uma outra maneira de se pensar, mas para as pessoas libertárias que estão ainda com essa dificuldade de romper com o conservadorismo por acreditar que vão ser expulsas ali, né, do reino dos céus, das suas igrejas e da sua comunidade. Então, existem comunidades, existem pessoas que podem te acolher, você pode viver a sua fé sem renunciar à sua própria vida, né, a sua sexualidade, a sua consciência, né, aquilo que você acredita. Fico muito feliz, então, de ter você aqui. Obrigado do convite, viu? De verdade. E é isso. Saiba que existe outras formas de você viver a sua fé, de você fazer a leitura do Evangelho. Eu sei que você ama Jesus, que você nasceu na igreja evangélica, que você ama aquela cultura dos irmãos, tudo. E existe uma forma de você viver isso sem ser um reacionário, sem ser um conservador, sem passar por cima
de pautas éticas e políticas que você acredita. E se eu puder ajudar você nesse processo, tô aqui. Obrigado por essa voz, viu? Obrigado. Obrigada a você. Então é isso, gente. Esse foi mais um Entre Linhas. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de enviar para aquela sua prima que está na igreja ainda, para aquele que está desviado, né? Para sua avó, que pode também entender que existem outras maneiras de Quer dizer, agora viver. que você assistiu, vê se vale a pena você enviar para sua tia. Você viu bem quem é o pastor, o que foi dito. Agora já dá para ter uma ideia. Às vezes é melhor enviar. Mandar, eu falo assim, quem que é? Às vezes não envia o Berloff, envia um Ed René primeiro. Um Henrique Vieira, você vai até chegar no Berloff, entendeu? Tem um caminho aí para fazer. Tem um caminho de redução de danos. É isso. E aí não esqueçam de curtir, de compartilhar e de deixar a sua mensagem aqui, a sua pergunta. A gente vai te repassando e seguir todo mundo, né? Canal Brasil, Farol Brasil, Ruptura e o Pastor Belofa nas redes sociais. Isso. Esse foi mais um Entre Linhas.